Esse vídeo está imperdível, porque vamos listar as 60 cenas mais impactantes dos quadrinhos de todos os tempos. É depois da vinheta. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Ricardo do canal Uma Época Inesquecível. Canal esse que tem por objetivo falar de quadrinhos, da cultura pop em geral, dos grandes artistas, desenhistas, arte finalistas, enfim, de toda essa galera que nos presenteou com os grandes clássicos, com grandes obras que perduram por décadas, que perduram até nos dias de hoje. Primeiramente, uma novidade que eu gostaria de contar para vocês. Devido ao último vídeo do canal falando da arte de Tom Morgan, eu falei no vídeo, tomara que esse vídeo chegue até ele. Chegou. E ele mandou uma mensagem para mim, me agradecendo. E eu vou compartilhar isso com vocês. Dá uma olhada. Que bacana, né? Nossa, é a tecnologia estreitando os laços, né? Nossa, eu tô sem palavras, né? Eu acho que isso é um bom sinal, sinal que o canal está indo para o caminho certo. Não só por isso, mas também agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo, que está dando aquela força, que está compartilhando, dando like, está interagindo. Está sendo uma troca de energia muito bacana. Então, assim, dá para ver que o canal está indo para um caminho certo. Mas vamos lá. É o seguinte, galera. Quem puder ir nas minhas páginas do Instagram, @Escape para o Perigo, que fala da minha revista em quadrinhos, e da minha página pessoal, @BlackInsector, puder ir lá, curtir tudo, vai ser muito bacana. Por quê? Porque nessas páginas eu vou procurar estar trabalhando a divulgação da minha revista número 4, Super Almanac Escape para o Perigo, que irá contar com a presença de grandes artistas. E eu digo assim, tem desenhista da Chiara Studios, tem desenhista que está dizendo nos States onde a série vai virar, onde o quadrinho vai virar série, entendeu? Tem lenda dos quadrinhos nacionais. Fora uma galera nova aí que está arrebentando, que eu vou falar para vocês. Isso tudo somado vai se tornar um grande clássico. Por quê? Porque são histórias que visam resgatar a era de prata dos quadrinhos. Aquelas aventuras com os grandes combates, onomatopeias. Olha, tá especial. É uma edição que você vai ter orgulho de ter sua estante, com certeza, e a gente vai se inteirando. Pretendo fazer um programa, um especial sobre ela, tá? Outro ponto, chegando aos 500 inscritos, eu vou sortear 3 packs das minhas revistas. Escape para o Perigo, número 1, número 2 e número 3. E assim, galera, só para vocês terem uma noção, são revistas inteiras colorizadas. Olha, sente as artes. Olha aqui. Aqui eu vou mostrar uma outra arte aqui. Olha isso, galera. Veja se não está bacana. E assim, a número 4, então, vai arrebentar com tudo. Vai chegar chegando. Olha isso. Galera, olha isso aqui. Então, assim, vamos lá. Segue no canal. Indica para os amigos. Vamos se inscrever. Vamos compartilhar. Que todo mundo tem a ganhar. Beleza? Bom, galera, hoje o programa é especial. Hoje o programa, sim, deu trabalho para fazer, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso e eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu listei as 60 cenas mais impactantes dos quadrinhos de todos os tempos, na minha opinião.
Beleza? Por que vai ser legal? Porque eu tenho certeza que você do outro lado vai interagir comigo, vai falar, poxa, eu gostei de tal cena, eu gostei de tal cena. Então, assim, galera, eu listei 60 cenas, algumas serão bem óbvias, mas outras nem tanto. E como vai ser? Das 60 cenas, eu vou até o número 49, do 1 ao 49, será de ordem aleatória, não que uma seja melhor que a outra, são ordens aleatórias, é porque você fazer um ranking é complicado com 60 cenas no caso. Então vai ser de forma aleatória. Agora, chegando no número 50, aí sim serão as 11 melhores. Do 11º ao primeiro lugar. Vai ter a minha cena preferida. Espero, espero que vocês concordem. Eu sei que um ou outro não vai concordar, muitos não podem não concordar, mas é aí que vai ser a troca de energia, o bate-papo, a resenha. Poxa, tem coisa melhor que falar de quadrinho? Não tem, né, galera? Poxa. Então, assim, eu listei as 60 cenas mais impactantes dos quadrinhos de todos os tempos. Um outro detalhe também, com exceção de uma cena, todas as cenas é dos anos 2000 para baixo, porque eu sou um leitor mais das antigas, eu não estou tão por dentro dos quadrinhos de hoje, entendeu? Mas tenho certeza, eu sou um dinossauro velho que ama os quadrinhos clássicos, beleza? Então, vamos lá, se prepara, pega aquela cerveja, pega aquele belisco, aquela cerveja poeirada que agora o negócio vai começar. E vamos começar então com a primeira cena, que é nada mais nada menos. Eu tenho uma listinha aqui, então vira e mexe, vou estar olhando aqui, tá? A primeira cena trata-se de Coringa atira em Bárbara Gordon, com desenhos de Brian Bolland. Cena forte, cena impactante. Deu um 360 na B da Bárbara Gordon, deixando ela paralítica da cintura para baixo. É uma cena impactante, né, dos quadrinhos, e é uma cena que não poderia ficar de fora no caso, né? Mas vamos lá agora. Vamos para a segunda cena mais impactante de todos os tempos, que é a morte de Robin por Jim Amparo. É uma cena forte, né? É uma cena aí que de muito impacto, principalmente para os fãs do Batman, fãs dos quadrinhos, no caso, né? Essa com certeza foi uma das maiores derrotas do personagem sofridas nas mãos do Coringa, né? E, e assim, tem um de amparo ali, todo inspirado na sua melhor forma, quando eu digo em desenhos, no caso, né? E houve até uma votação, né? Para ver se o Jason Todd morreria ou não, no caso, né? E aí teve aquela reviravolta que teve um fã que ligou mais de 1000 vezes, enfim, né? Mas não deixa de ser um grande momento dos quadrinhos. E agora vamos para outra cena, a cena de número 3, que é o Batman correndo na praia, cena icônica desenhada pelo mestre Neil Adams. Eu tenho uma história com essa cena, no caso, né? Quando eu tinha 5 anos, eu fui internado com hepatite, né? E eu fiquei, em média, uma semana no hospital internado, né? E como eu era muito fã do Batman, meu pai me trouxe esse gibi. Na época eu não sabia ler, mas a cena ficou muito gravada na minha mente, né? Ficou muito gravado. E a grande ironia nisso tudo é que anos mais tarde eu tive a honra de conhecer o senhor Neil Adams, né? Um mestre Neil Adams, pude cumprimentá-lo no caso, né? São as viradas da vida, né? Muita coisa boa, muita memória, viu? Vamos agora para a quarta cena, que é a de Peter Parker abandonando o uniforme do Homem-Aranha. Desenhos do mestre e saudoso John Romita.
Falar o que dessa cena, né? Cena tão impactante que foi usada no segundo filme do Tobey Maguire. E na melhor fase do personagem, né? Eu considero, não desmerecendo a fase do Dico também, que é esplendorosa, mas quer queira, quer não, a fase do Romita em frente ao título do Homem-Aranha é a melhor fase, é o desenho definitivo do super-herói. Muito bacana rever esse momento. Vamos lá então. Quinta cena. Superman cumprimenta Muhammad Ali. Essa cena em si me dá até uma certa emoção. Eu vou falar por quê. Porque na CCXP em 2019 eu pude cumprimentar e conhecer o mestre Neil Adams, né? Hoje o saudoso mestre Neil Adams, né? E é exatamente dessa obra que eu tenho um autógrafo dele com uma dedicatória. Então, poxa, não tem como você não ficar mexido, meio emocionado aqui, né? Grande momento e também uma grande homenagem ao maior pugilista de todos os tempos. Crédito também para o senhor Denis O'Neill. Mas vamos lá então. Eu falei da quinta cena, né? Vamos para a sexta cena, que é a morte do Batman da Terra 2, por Joe Statham. Essa cena tem uma história. O ano era mais ou menos 1981, 82, eu tinha uns 6 anos. Estava na casa da minha avó e meu pai, sabendo que eu era fã do Batman, chegou com esse gibi da Ebal, gigante. Galera, que gibi, que impacto, que emoção. Eu já sabia ler no caso, né? Mas, nossa senhora, eu fiquei muito impressionado. Eu falei, nossa, o Batman morreu, como assim, né? Mas eu já pude compreender que era um Batman de uma outra terra, né? E assim, quer queira, não, é o Batman da Era de Ouro, né? Então, é um grande momento. Com certeza, eu gostaria muito que a Panini republicasse essa história, no caso, né? Não sei por que não republicou mais. Fica o meu apelo, beleza? Agora vamos para a cena de número 7, que é o casamento de Reed Richards pelo rei Jack Kirby. Grande momento. É um daqueles momentos assim mágicos, porque reuniu todos os heróis da época da Marvel, né? A Marvel que estava engateando na época. E também teve vários vilões, como Penetras, no caso, né? E você para pensar quantas histórias ainda estavam por vir, quantos clássicos ainda estavam por vir, quantas coisas nós seríamos presenteados, né? Só coisa boa, né? Quarteto Fantástico, nossa, maior revista de todos os tempos. Não é à toa que tem esse título. Vamos lá, então. Agora vamos para a oitava cena. Superman condena à morte os kryptonianos com a Kryptonita, por John Byrne. Um momento crucial para o personagem, que ele quebrou o seu código, né? Ele abriu mão do seu código, devido às atrocidades que esses 3 vilões fizeram, né? Mas tudo isso dentro de um argumento, de um roteiro bem escrito, né? Então, como eu falei, em outros vídeos, John Byrne é um artista completo, não só pelo desenho, mas também pela arte final e principalmente também pelos roteiros, porque ele compreendia os personagens. Mas vamos lá. Agora vamos para a cena de número 9, que é Caveira Vermelha morre nos braços do Capitão América. Desenhos de Paul Neary. Olha, para mim, essa foi uma das histórias, dentre vários do Capitão América, mas essa foi uma das histórias mais impactantes. Por quê? Porque até então foi o confronto final entre o Steve Rogers e o Hershey Mitchell, o Caveira Vermelha. E o desenho do Paul Neary, o Paul Neary estava entrando no título praticamente. Então, assim, o Paul Neary, você vê ali que ele dedicou 100% nessa arte, da qual eu gosto muito, e já avisando, isso será abordado no meu canal. Tá joia? Então vamos lá.
É, agora vamos para a cena de número 10, que é a morte do Guardião, por John Byrne. O personagem principal da revista morre. Tudo bem, as histórias eram de um grupo, mas quer queira, quer não, até então o Guardião era o personagem principal da revista. E John Byrne vai lá e sem a gente menos esperar, ele vai lá e mata o personagem principal, né? Numa época em que as mortes tinham sim seu impacto, eram sentidas porque o leitor falava, morreu, acabou, né? Então assim, eram as surpresas de roteiro, numa época que não havia internet, no caso, então assim, o impacto era ainda maior, né? Coisas do mestre John Byrne. E agora vamos lá, vamos para a cena de número 11, que é a morte da Supermoça pelas mãos do Antimonitor, desenhos do mestre e saudoso George Pérez. Eu lembro que eu peguei essa revista, não sei se foi no ano de 1987, não estou lembrado agora, na revista Super Powers, né, que era a saga da Crise das Infinitas Terras. Eu lembro que, nossa, foi uma batalha dela com o Antimonitor, porque o Antimonitor estava para matar o Super-Homem, ela foi lá e lutou com todas as forças, e no final ele solta uma rajada aniquiladora, né? Só que assim, a batalha foi tão ferrenha que ela destroça toda a armadura dele. Nossa, grande momento do quadrinho também. Vamos lá então. Agora, a 12ª cena é a primeira aparição de Galactus pelo rei Jack Kirby. Olha, eu listei porque simplesmente é uma das histórias mais marcantes do Quarteto Fantástico e de toda a editora Marvel, no caso, né? E assim, o conceito do personagem criado pelo Jack Kirby é fantástico. Vamos lá então. A cena de número 13 é a primeira aparição de Mary Jane pelo mestre John Romita. O que falar dessa cena, né? Eu acho assim, foi uma entrada triunfante. Eu acho que ninguém poderia ter desenhado melhor essa cena senão o nosso hoje saudoso mestre John Romita, que ele desenhava mulheres assim que os leitores ficavam apaixonados, né? Quem não queria ter uma Mary Jane como namorada, né? Assim, eu falo de uma forma até inocente, lúdica no caso, né? Um grande momento, nossa. E assim, o legal é que o Peter Parker não esperava que ela fosse tudo isso, né? Coisa dos quadrinhos, no caso. Agora, vamos lá, eu estou consultando a colinha aqui. Vamos para a cena de número 14, que é o casamento do fantasma, pelo mestre Cy Barry. Saiu um pouquinho da curva, né? Mas, nossa, o Casamento do Fantasma foi um grande marco nos quadrinhos, né? Então, assim, na minha opinião, tem uma grande importância e, para mim, não poderia ficar de fora. E outra, desenhos do mestre Cy Barry, né? Eu pretendo abordar aqui também no canal. Mas vamos lá. Ó, a cena de número 15 é o Benny quebrando a espinha do Batman por Jim Amparo. Anos 90, as editoras partindo por tudo ou nada, né? Mataram o Super-Homem, quebraram a espinha do Batman, transformaram a Lanterna Verde em Parallax, enfim, né? Mas é um grande momento que muitos leitores do Batman têm essa cena como uma cena muito marcante no caso. Não tem como não deixar de fora, e também porque, quer queira, quer não, desenhos do mestre Jim Amparo. Agora vamos para a cena de número 16.
o confronto de Batman com Super-Homem, o Batman socando o Super-Homem em Cavaleiro das Trevas, por Frank Miller. Que Cavaleiro das Trevas é uma das grandes obras de quadrinhos de todos os tempos, e isso não tem a menor sombra de dúvida. Que ela tem várias cenas marcantes, isso também não tem sombra de dúvida. Porém, eu tive que selecionar uma, então eu selecionei essa, que foi marcante, foi uma referência para o filme até desastroso do Batman vs Superman, mas foi tão marcante que foi usado como referência, e também foi usado como referência naquele desenho, naquele maravilhoso desenho do Batman, Bravos e Destemidos, né? Enfim, é uma obra marcante, embora eu não concorde muito com a abordagem que Frank Miller fez do Super-Homem, né? Porque o Super-Homem acho que está além de questões políticas no caso, mas é jogo que segue. É uma história marcante, eu gosto muito, tenho aqui na minha estante com muito orgulho. Agora vamos aqui para a cena de número 17. A morte de Duende Verde pelo mestre Gil Kane. Mais que merecida, diga-se de passagem, né? Depois de todo o trauma que ele colocou nos leitores, por ter sido ele responsável pela morte da Gwen, eu acho que não teve um leitor que não torceu pelo final trágico do Norman Osborn, né? Merecido, né? E pensar que depois ressuscitaram ele, alegando que ele tinha fator de cura, nossa, ridículo, né? Mas é jogo que segue. Foi marcante e é uma das cenas que não poderia deixar de fora dessa lista. Agora, vou para a cena de número 18, que é o primeiro encontro de Wolverine com o Justiceiro, por Jim Lee. Galera, eu lembro que eu comprei um Grandes Heróis Marvel, né? Que tinha essa história do primeiro encontro do Wolverine e do Justiceiro e a história da origem da primeira aparição do Wolverine. Mas essa história do Wolverine e do Justiceiro foi uma história assim, na época que os personagens estavam em alta, tanto o Wolverine como o Justiceiro, eram os bad boys, eram os personagens do momento, e foi um encontro assim digno mesmo, né? Uma batalha sangrenta e assim muito bem desenhada por Jim Lee, mesmo antes do Jim Lee estourar dos X-Men, mas ainda assim o Jim Lee já na revista do Justiceiro mandando muito bem. Então é uma cena que eu não poderia deixar de fora. Aliás, eu acredito que essa revista esteja em venda lá pela editora Panini, toda essa saga. Então corre que vale a pena. Agora eu vou falar da revista, da cena de número 19, que é Superman se revelando a identidade, o Clark Kent revelando a identidade do Superman para Lois Lane. É uma cena importante, não tão empolgante na minha opinião, mas é uma cena importante. Eu deixei porque, poxa, foram décadas, né, do Clark Kent esconder a verdadeira identidade dele para Lois Lane. Então acabou com aquela novela, no caso, né? E logo depois, isso, alguns anos depois, culminou no casamento deles. Vamos para a cena agora de número 20. Número 20. Peter Parker descobre o assassino do tio Ben pelo mestre Steve Ditko. Numa época em que, para se contar boas histórias, não eram necessárias sagas intermináveis, centenas de páginas, serem distribuídas em várias revistas. Não, bastava uma história de 10, 12, 15 páginas para contar uma boa história, no caso, né? E que moral, né? Não é simplesmente ganhar o poder, não é simplesmente ganhar o poder e vou combater o crime. Não, tem um dilema. Um dilema foi construído através disso, no caso, né? Um lance muito bem bolado para ser a motivação do Peter Parker. Com grandes poderes, vem as grandes responsabilidades. Não poderia ficar de fora. Agora eu vou para a cena de número 21, que é a morte de Elektra,
pelas mãos do mercenário por Frank Miller. Essa também foi uma daquelas reviravoltas, no caso, porque a personagem estava se popularizando e de repente o Frank Miller vai lá e mata a personagem, né? Uma cena bem impactante, bem forte, que também foi feita numa época em que a morte impactava assim nos quadrinhos, no caso. Vamos lá. Cena de número 22. Galactus é derrubado pelos heróis. Desenhos de John Byrne. A memorável fase John Byrne no Quarteto Fantástico. Sem palavras. É uma saga, uma fase que mora nos corações de todos os leitores apaixonados por quadrinhos. E essa história em si foi impactante no caso, que o Galactus estava perdendo as energias e culminou em várias coisas. Culminou na destruição do mundo dos Skrulls, e depois, após isso, culminou no julgamento do Red Richards. Grandes histórias, grandes sagas, que colocaram John Byrne no patamar dos desenhistas, dos deuses dos desenhistas de todos os tempos. Mas vamos lá. Falei aqui, eu estou na cena 22, agora eu vou na cena número 23, que é O Nascimento da Fênix, por Dave Crockett. Grande fase do X-Men, várias transformações do grupo, e aí de repente eles pegam uma personagem já da primeira formação e transformam numa entidade, né? Mérito para o Sr. Chris Claremont e para o Sr. Dave Crockett, mestre Dave Crockett. Agora vamos lá, vamos para a cena de número 24, que é o Homem-Aranha levantando toneladas para salvar a Tia May. História marcante desenhada por Steve Ditko. Essa também é considerada uma das grandes histórias do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha desesperado em busca de uma cura para sua tia, e ele luta contra tudo e contra todos. Ele vai além das capacidades, mesmo sendo Homem-Aranha, ele vai além das capacidades físicas dele, e até ele conseguir o que ele quer. Uma história assim, com uma ação incessante e muito empolgante. Méritos para Stan Lee e para Steve Ditko. Vamos agora para a cena de número 25, que é a morte de Flash, pelo mestre George Pérez. Galera, você imagina, né, personagens de peso morrerem nessa saga? Eu falei, nossa, gente, o que está acontecendo aqui? Foi muito impactante. Porque não havia ressurreições. Em geral, não havia ressurreições de personagem. E você pensa, poxa, morreu o Supermoço, nossa, morreu o Flash. E aí, quem mais vai morrer? O que mais vai acontecer aqui no caso, né? E depois ele foi substituído pelo Wally West, que, na opinião de muitos leitores, é o Flash definitivo. Vamos lá então, ó. Aí é a cena de número 26, que é o primeiro encontro do Superman, o Super-Homem, com o Capitão Marvel. Desenhos de Rick Buckler. Depois que a DC adquiriu os direitos do personagem, até então não se sabia quem que era o mais forte, se era o Capitão Marvel ou o Super-Homem, no caso, né? Então eles fizeram esse encontro tudo para promover essa batalha, no caso, né? E despertar a curiosidade dos leitores. Também foi relançada há pouco tempo pela Panini. Vale a pena pegar essa edição. E desenhos do mestre Rick Buckler. Rick Buckler eu pretendo também abordar aqui no canal. Agora, vamos lá. Cena de número 27, essa não tem como deixar, que é a morte de Gwen Stacy.
por Jill Kane. Falar o que dessa cena, né? Marcante, trágica, marcante, mas é uma história aí que é considerada uma das grandes histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. Cena de número 28. Surge o Bill Raio Beta por Walter Simonson. Assim, na verdade ele não surge, na verdade ele se transforma pela primeira vez numa entidade parecida com o Thor. Bill Raio Beta, um personagem bem bolado. O conceito do personagem eu achei muito legal, que é a caveira de um cavalo, né? O rosto dele é a caveira de um cavalo. Também pudera, né? Uma grande fase do Walter Simonson. Eu não podia deixar essa cena de fora. Agora, vamos para a cena de número 29, que é Light Ray e Orion partindo para o combate numa cena marcante dos Novos Deuses pelo rei Jack Kirby. É uma cena esplendorosa, é uma cena assim que eu queria ter um original e colocar aqui nessa moldura aqui do meu estúdio. Nossa, é Jack Kirby, é um cara que criou o universo, criador de universos, criador de novos conceitos de personagem. É o rei dos quadrinhos, não tem mais o que falar. Incontestável, incontestável. É o rei, é o cara absoluto nos quadrinhos, Jack Kirby. Vamos lá para a cena de número 30. Estamos na metade, hein? Thanos virando pedra por Jim Starlin. Olha, foi uma história de uma batalha, assim, uma batalha titânica entre os heróis, o Thanos ganhando ali, e de repente o Adam Warlock ressurge e transforma ele em pedra, um grande momento dos quadrinhos. Não é à toa que foi, acho que o primeiro número, se me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi o primeiro número do Grandes Heróis Marvel, né? A revista Grandes Heróis Marvel da Abril só pegava essas grandes histórias. Então não foi à toa que esse acho que foi o primeiro número, me corrija, mas eu imagino que foi o primeiro número do Grandes Heróis Marvel da Editora Abril. Grande história, grande momento. Cena de número 31. Nick Fury, agente da SHIELD, por Jim Steranko. Me desculpem os fãs aí de Samuel Jackson, mas para mim o Nick Fury definitivo é o Nick Fury do Jim Steranko, baseado no Clint Eastwood, cara da espionagem e tudo. Para mim é o Nick Fury definitivo. Vamos embora. A 32ª cena é Demolidor Born Again, na saga da queda de Murdoch, o Demolidor voltando à ação pelo David Mazzucchelli. Baita história do Demolidor, assim, mostrou toda a queda de Murdoch, ele indo na sarjeta e depois ele ressurgindo como Demolidor para combater o Bazooka. Uma grande cena. E assim, méritos para o senhor David Mazzucchelli. Agora vamos para a cena de número 33. Surge Eternidade numa história do Doutor Estranho, desenhada pelo mestre Steve Ditko. Assim como Jack Kirby, Steve Ditko também era um grande criador de personagens, era um quadrinista fora da curva. Ele criou a eternidade, é um ser com o corpo de um representando todo um cosmos no caso, né? A eternidade. Olha a criação desse personagem, né? Na época que a Marvel era assim a casa das ideias. Nossa, não podia deixar de listar esse grande momento. Cena de número 34. Os Galactus condena ao exílio o Surfista Prateado. Desenhos do mestre Jack Kirby.
Um grande momento dos quadrinhos que depois culminou, né, em toda a saga do Surfista Prateado, escrita por Stan Lee, desenhada pelo mestre John Buscema. Agora vamos lá, cena de número 35, a morte de Superman por Dan Dangers. Galera, assim, foi uma estratégia de marketing da DC, tá? Mas assim, não deixou de ter um impacto. Foi noticiado, eu lembro na década de 90, foi noticiado em jornal do mundo inteiro. E a gente pensava, e como assim agora? Vai morrer? Não vai voltar mais? Não vai ter mais história do Super-Homem? Vai ser cancelado? Ficou essa, ficou essa dúvida, ficou esse pensamento. Vai morrer? Acabou! Não vai ter mais história do Super-Homem, no caso, né? Aí depois, porém, isso foi o pontapé inicial depois para essas mortes, ressuscitar personagens. Eu acho que o Super-Homem, a morte do Super-Homem teve um impacto muito grande. Mas ela foi também, ao mesmo tempo, o estopim para tudo que acontece hoje, morte, ressurreição de personagens, no caso, né? Mas, quer queira, quer não, foi um grande momento também. Cena de número 36, a morte da Fênix por John Byrne. Simplesmente a melhor fase dos X-Men, sem sombra de dúvida, né? E pensar que o roteirista, o desenhista queria manter a Jean viva, né? E a história que tem por trás disso é que é, o editor Jim Shooter, quando ficou sabendo que a Fênix dizimou todo um planeta, ele falou, não, peraí, porque até então ele não sabia, né? Essa história foi aprovada pelo Jim Salicrup, né? E o Jim Shooter não sabia dessa história. Quando foi ver, já tinha sido lançada. E quando ele tomou conhecimento, ele falou: não, peraí, então vocês vão ter que matar a personagem. A mulher vai lá, dizima um planeta, então ela tem que morrer no caso, né? Enfim, né? Coisas de bastidores. Mas é uma cena que também não pode se deixar de fora. Vamos para a cena de número 37. Peter Parker pede Mary Jane em casamento. Desenho de John Romita Jr. Nessa cena, a princípio ela não aceita, mas logo depois ela volta atrás e isso culmina no casamento do Homem-Aranha. Eu vou te falar como eu adorava o Homem-Aranha e a Mary Jane como casal, né? Era muito bacana, rendeu muito boas histórias, perdurou por vários anos aí. E assim, eu até hoje lamento terem desfeito isso no caso, né? Não achei que foi uma boa decisão. Mas vamos lá então, vamos lá, vamos seguir a lista aqui, ó. Cena de número 38, Superman com o martelo do Thor e o escudo do Capitão América, desenhos de George Pérez. No famoso tão aguardado crossover Liga da Justiça versus Vingadores, né? E assim, galera, não poderia ser outra pessoa desenhar essa saga senão o nosso querido George Pérez. Ali tinha que ser ele. E foi uma grande história no caso. Enfim, foi um daqueles crossovers marcantes, né? E um momento marcante dos quadrinhos. Vou agora para a cena de número 39. Surge o uniforme negro do Homem-Aranha por Mike Zeck. Nossa, essa saga Guerra Secreta foi uma saga marcante. E eu lembro que quando o uniforme negro foi adotado, na época, eu via as cartas da editora Abril, leitores que adoraram, leitores que xingaram, na época dividiu muitas opiniões. Porém, o que eu tenho certeza hoje é que eu acredito que os leitores que não gostaram na época, hoje lembram com muita saudade dessa fase, né? Momento marcante. Vamos lá então. Cena de número 40. A Sentinela matando Wolverine. História desenhada por John Byrne no Dias de Futuro Esquecido.
uma cena que eu lembro que, como fã de Wolverine, né, eu fiquei impactado. Eu falei, nossa, mesmo sabendo que era uma. Também, né, assim, o lance de realidade alternativa não era explorado ainda no caso, né? E isso teve um impacto muito grande numa época que o Wolverine era bem trabalhado, o personagem era muito bem trabalhado. Não, aí depois disso, para você ter uma noção, eu lembro de uma história do que o vilão Nitro explode o Wolverine, deixa o Wolverine escolher também, de repente, em poucos segundos, ele ressurge tudo inteiro, inteiro, tudo. Nossa, totalmente não condiz a essa história no caso. Mas foi um momento marcante, desenho de John Byrne, melhor fase dos X-Men. Vamos lá então, agora eu estou na cena de número 40, agora a cena de número 41. Surge a Mulher Maravilha na minissérie Lendas, por John Byrne. Essa saga em si teve várias cenas marcantes, a transformação do Capitão Marvel, mas eu destacando, eu coloquei esse surgimento da Mulher Maravilha levantando o pão de guerra. Nossa, que personagem! Mulher Maravilha é uma personagem assim que não poderia deixar de estar nessa lista no caso. Vamos para a cena de número 42. Magneto escolhe a vampira por Jim Lee. Galera, vou te falar, era assim, era Jim Lee arrebentando. Quando eu vi essa cena do Magneto com a mão, eu escolhi você, eu falei, que é isso? Olha isso! Aquela energia, eu era adolescente, meus 18, 19 anos. Nossa, eu falei, gente, mas que é isso? Que energia é essa? Eu fiquei muito empolgado. Não teve como. Acho que todo fã que viu essa cena na época não teve como não ficar empolgado, né? É Jim Lee também marcando história. Agora, vamos lá. Cena, cena de número 43. O Capitão levanta o martelo do Thor. Desenhos de Ron Frenz. Eu imagino que essa cena foi a grande inspiração para o filme do Ultimato, no caso, né? E detalhe, na história, na revista do Thor, não na revista do Capitão América. Então, num grande momento, uma batalha, o Capitão América vai lá e mostrou ser digno de levantar o Capitão, na verdade, né? Porque ele não estava, não, na época, o Steve Rogers não era o Capitão América, e sim o Capitão. Então, no meio do calor da batalha, ele levanta o martelo e se mostrou digno, né? Grande momento, com certeza, desenho de Ron Frenz. Vamos lá, então. Cena de número 44. Um androide pode chorar. Desenhos do mestre John Buscema. É John Buscema. É uma cena marcante. Tanto que no primeiro vídeo do meu canal, que eu falo da edição Artist Edition, que é o santo grau dos Artist Edition, né? Do John Buscema, é essa cena que retrata, no caso, né? Na capa. Então é um grande momento que não poderia ficar de fora. Vamos lá. Cena de número 45. Doutor Destino rouba os poderes do surfista prateado. Desenhos do mestre do rei Jatir. Galera, quantos momentos que as histórias do quarteto estão proporcionando, né? Pelo amor de Deus, mas é uma história marcante do quarteto que eu não poderia deixar de fora de jeito nenhum. É a melhor fase do quarteto. Não desmerecendo John Bunny, que eu sou fãzaço. Mas, quer queira, quer não, isso foi o pilar para tudo que John Bunny criou depois, no caso. Né? Então não tem como você não falar que esse sim foi a grande fase do Quarteto Fantástico. Mas vamos lá então, galera. Ó, eu estou na cena de número. Ó, já está acabando já, hein? Cena de número 46. Surge Wolverine. Desenhos de Herb Trimpe.
Primeira aparição do Wolverine, uma história empolgante do Hulk, né? Assim, o conceito foi feito por John Romita. O conceito, mesmo aquela cena, o conceito foi desenhado por John Romita, mas o Herbie Timp desenhou por cima e o crédito vai para ele no caso. Então, desenhos para o grande Herbie Timp, grande desenhista que nos proporcionou grandes momentos dos quadrinhos, também vou abordar ele futuramente no canal. Agora vamos para a cena de número 47. Os Vingadores encontram o Capitão América, desenhos do Rei Jack Kirby. Que grande momento, é a volta do Capitão América na era moderna. E eu lembro, uma lembrança saudosa que eu tenho disso, que a primeira vez que eu vi isso não foi em gibi, foi no desenho animado que passava na época. Era moleque, eu vi isso naqueles desenhos animados da década de 60 da Marvel. Eu não falo desanimado porque não tinha nada de desanimado. Para mim, é um dos melhores desenhos da Marvel até hoje, tá? Porque eu adorava aquele desenho, adorava as histórias, adorava o enredo, muito bom. Então, só lembrança boa. Vamos lá então, tá acabando, hein? Cena de número 48, que é Clark como super-homem na primeira cena de John Byrne, né? Vamos nessa. Eu fui atropelando já, mas é a primeira aparição do Superman na fase de John Byrne, no caso, né? O Clark vestido no uniforme alçando o voo, né? Grande momento, considerado por muitos leitores como a melhor fase do Super-Homem de todos os tempos. E desenhos do mestre John Byrne, não preciso falar mais nada. Cena de número 49. Capitão América contra a Hydra, na fase marcante com o desenho de Jim Steranko. Que fase marcante, que poder do personagem, né? Eu lembro que tem uma história, quando anunciaram aquele Império Secreto, né? Eu não li, mas quando anunciaram aquele Império Secreto, eu falei, pô, mas que palhaçada. Então todo esse tempo ele foi um agente da Hydra, né? E eu não sou muito de comentar, de questionar, porque não vale a pena, mas nessa época eu questionei, eu falei, se o Capitão América foi agente da Hydra por todos esses anos, o que significa essa cena? E eu usei essa cena, uma cena muito marcante. E uma fase curta, porém marcante, do mestre Jim Steranko. Não podia deixar de fora. Agora vamos lá, galera, é o seguinte. Agora sim vai ser uma lista de colocação mesmo, porque até então a ordem foi aleatória, não é uma semana que outra, mas agora eu vou listar pelo menos da minha parte, as minhas 11 cenas marcantes dos quadrinhos de todos os tempos. Então, a cena de número 50 que está em 11º lugar. Vamos lá. Gabriel troca a trombeta anunciando o fim do mundo, a chegada de Galactus pelo mestre John Buscema. Pô, vocês vão falar, pô, mas essa cena, lógico, pô, que imponência. É John Buscema na sua melhor forma. É a arte final de Joyce Nott. É uma história marcante, não tem como não deixar de fora, galera. Foi uma cena marcante. E assim, eu vejo essa cena, eu até estou desenhando essa cena para ter uma noção, viu? De tão empolgante que ela é. Agora vamos lá para o 10º lugar, cena de número 51. O Incrível Hulk dando um soco no Super-Homem e o Super-Homem não se movendo. Desenhos de John Buscema com a arte final de Joyce Nott. John Buscema e Joyce Nott na sequência, né? Mas, poxa, o segundo crossover do Homem-Aranha com o Super-Homem e até então um tão aguardado encontro entre o Hulk e o Super-Homem, né? Os personagens até então mais poderosos das duas editoras. Eu lembro que eu era fã do Hulk e eu vi aquilo e não me conformava. Gente, peraí, como assim? O Hulk dá um soco e o Super-Homem não se move. Soco capaz de demolir montanhas e o Super-Homem lá imóvel.
como assim, né? Mas aí a gente pensa no super-homem pré-crise, aquele super-homem que poderia mover mundos, né? Então, assim, tem a sua grandeza, tem o seu momento, e assim, hoje eu admiro essa cena, no caso, né? Grande momento dos quadrinhos. Agora vamos para a cena de. Vamos para o nono lugar. Cena de número 52, que é o nono lugar. Que é a cena em que aquela splash page de abertura, em que os X-Men se transportam para o mundo Shi'ar para salvar o universo. Desenhos do mestre Dave Crockett. Galera, que cena foi aquela? Nossa, que fase empolgante. Onde nenhum X-Men jamais esteve. Gente, é assim. Logo após isso, você abre aquela página dupla, toda a tropa de Shi'ar, todo o conceito de Shi'ar, design de personagens criados por David Crockett. Olha como nós éramos presenteados, no caso, né? Grande momento dos quadrinhos, grande, não podia estar de fora, não podia estar fora do top 10, vamos ser honestos. Agora vamos lá. Oitavo lugar, cena de número 53, que é Dr. Samson nocauteando o Hulk por John Byrne. Ah, mas foi um grande momento? Foi um grande momento, tá no meu top 10. Caramba, quem tem mais de 45 acompanhava os gibis do Hulk na década de 80 e quando anunciou, alguns 6 meses antes, que John Byrne assumiria a revista, todo mundo ficou na expectativa, todo mundo estava louco para ver o John Byrne na revista. E logo na primeira história, aquela splash page do Dr. Samson, que aliás, na saga de John Byrne do Hulk, foi o personagem que roubou a cena. Assim como o Wolverine roubava a cena no X-Men, Dr. Samson roubou a cena nessa saga do Hulk por John Byrne. Então, para mim, não poderia estar de fora. Agora, vamos para a cena. Décimo primeiro, vamos lá. Décimo primeiro, 19º, oitavo, sétimo. Sétima posição. Desculpa aqui que eu tenho a listinha. Sétima posição, cena de número 54. Capitão Marvel surpreende Superman na saga Reino da Manhã, desenhos de Alex Ross. Uma grande batalha, um grande momento. Assim, é o Capitão Marvel sendo tratado como um ser tão perigoso, tão mortal quanto o Superman, em questão de igualdade de poderes. Galera, a gente está falando de um ser com a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Aquiles, a velocidade de Mercúrio, a coragem de Apolo, enfim, são os poderes de deuses misturados num ser só. E Marco Wade valorizou isso no caso, sabe? Então, o que acontece? Segue-se uma batalha, eu quero falar desse ponto, porque segue-se uma batalha muito, muito emblemática, onde culmina no Capitão Marvel gritando Shazam, 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 e raios atingindo o Super-Homem. E chega um determinado momento em que o Super-Homem, com a velocidade, pega e segura a boca do Shazam, né? transformando ele em Billy Batson. E aí um parênteses para um trabalho de um grande roteirista, que tem aquela frase, né? Tem um determinado ponto que fala, na hora que o Superman pega na boca do Billy Batson, que fala, mãos capazes de transformar carvão em diamante pressionam ossos humanos.
que pariu. Isso é que é roteiro, isso é que é tratar o personagem com respeito, isso é que é você saber trabalhar os personagens, isso é que é você conhecer o personagem e falar o que o personagem tal faria numa situação dessa e não fazer aquilo que lhe dá na mente. Isso é que é o poder do roteiro, galera. Mas vamos embora. Desculpa o desabafo aqui, mas é que hoje eu vejo umas coisas, principalmente aquele filme lá, que com a graça de Deus eu não assisti, mas vamos embora, vamos seguir. Ó. Sexta posição, que é a cena de número 55. Korvac se revela aos Vingadores. Desenhos de David Wenzel, parte final de Pablo Marcos, né? Galera, não é à toa que essa história fez parte de um Grandes Heróis Marvel, né? Grandes Heróis Marvel, repetindo que é uma revista da Abril que pegava as grandes histórias e colocava nessa revista que não sei se era biotrimestral no caso, né? Eu só sei que eram grandes sagas que eram contadas nessa revista. Então, foi um momento marcante para mim e que com certeza não poderia deixar de fora. Mas vamos lá então. Agora eu vou para a cena de número 57. 1, 2, 3, 4. A quinta colocação. A cena de número 56. 56, quinta colocada, que é A Volta do Hulk Verde, por Dave Kell. Uma grande cena, um grande momento, um grande desdobramento, né? E o Hulk sai de dentro, o Hulk Verde volta de dentro do Bruce Banner, né? Rasgando a pele do Bruce Banner, com uma splash page fantástica do David Kell, fase marcante que foi abordada aqui no canal. Confere lá depois, beleza? Mas vamos lá. Agora vamos para a nossa quarta colocação das minhas cenas preferidas. A quarta colocação, cena de número 57, que é Dr. Samson chegando e arrebentando todos os heróis por John Byrne. Ah, meu irmão. Como eu falei, a fase do Hulk foi uma fase muito. A fase do Hulk John Byrne foi uma fase muito esperada pelos leitores da minha época. A Abril fez o anúncio muitos meses antes e como a revista era mensal, a cada mês, né? A cada mês a gente achava que seria John Byrne e não era. Seria John Byrne, a gente ficou muito na expectativa. Mas pelo menos não decepcionou. Foi uma fase marcante, eu repito, foi uma fase que eu fiquei fã do Dr. Samson. O Dr. Samson foi, na minha opinião, o protagonista dessa série, dessa fase, se tornando um herói foda. Porque a gente está falando do quê? Nós estamos falando de um ser tão forte quanto o Hulk. Então, assim, ele com certeza, o John Byrne teve essa pegada e mostrou porque ele veio. Uma hora que ele se livra de todos os heróis, ele soca Namor, soca Homem de Ferro, soca o Magno. E se livra de todos eles com o Hércules ainda por cima. Nossa, não tem. Fora a mudança de uniforme, né? Não tem como não falar. Mas vamos lá então. Agora vamos para o terceiro lugar. Terceiro lugar, o que será que vem, hein? O que será que vem? Terceiro lugar, Homem de Ferro nocauteia o Hulk. Desenho de Jerry Bigan com a arte final de Bob Layton. Heróis da TV número 90. Nossa, só lembrança boa. Eu lembro que eu estava no mercadão da cidade, meu pai com minha mãe, comendo um pastelzão, uma guaraná. Eles passaram na banca e foram lá, só no gibi. Aí foram lá, escolhi o gibi. Escolhi aquele gibi. Nossa senhora, que aventura. E que roteiro, e que desenho. Quer dizer, olha, o Hulk estava tão incontrolável que no momento ali que o Homem de Ferro percebeu que o Hulk deu uma titubeada, ele falou, é agora ou nunca. Ele vai lá, usa
toda a força da armadura, travando a armadura. E só não morre dentro da armadura porque o Homem-Formiga, o Scott Lang, né? O Homem-Formiga, o Scott Lang vai lá, entra dentro da armadura e salva ele. Baita no roteiro. Crédito também ao senhor David Michelino. Agora vamos lá, vamos para o segundo lugar. Segundo lugar. Que será que vem, hein? Eita! Vamos lá. Segundo lugar. Wolverine surgindo nos esgotos. It's My Turn, por John Byrne. Quando eu li os X-Men John Byrne, você ficava tão envolvido na história, parece que você estava dentro do gibi, dentro com eles, no caso, né? E eu vi os membros dos X-Men, um a um, sendo devotados pelo Clube do Inferno. E eu falei, caramba, o bicho tá pegando, né? E aí no final, quando o Wolverine, a mãozinha do Wolverine no esgoto agarra aquele cabo, ele pega, ele vira. Muito bem, canalhas, vocês ganharam essa rodada. Agora é a minha vez. Eu falei, nossa senhora! Rapaz, eu falei, eu até arrepio aqui, rapaz. Porque o que veio depois foi a sequência, a história seguinte foi espetacular, não decepciona, sabe? Nossa, a expectativa é correspondida. Essa cena foi até recriada na série animada dos X-Men, né? Quem se lembra aí? Nossa, não podia ficar de fora, com certeza. Na época que o Wolverine era um puta personagem, né? Eita, vamos lá então. Agora vamos lá, cena de número 60. Cena de número 60, primeiríssimo lugar. A cena que eu achei mais foda, a cena mais impactante dos quadrinhos de todos os tempos. Querem saber? Vamos lá. O primeiro encontro entre Homem-Aranha e Superman, por Ross Andru. Galera, a primeira vez que essa história veio para o Brasil, veio num formato gigante. Eu era bebê de colo ainda no caso, acho que foi em 76, imagino eu, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Mas agora eu vou representar essa geração mais antiga, no caso. Imagina você ter dois personagens de duas editoras diferentes e promover um encontro numa super revista. Depois ela foi lançada na Abril, na década de 80, eu comprei e eu fiquei em êxtase, né, na época. Então você imagina os leitores da época, que foi a novidade. E aí você soma isso e pega um Ross Andru, que quem acompanha a edição definitiva do Homem-Aranha está acompanhando o desenho do Ross Andru, que é um desenho excepcional. Agora você pega essa arte e multiplica por 100. Porque ali, meu amigo, ele subiu o sarrafo. Ele falou, não, é o primeiro encontro Marvel DC, são os carros-chefes das editoras. Ele pegou e você vê que a arte dele está mais refinada ainda. Foi um grande momento. Para mim, é o maior momento dos quadrinhos de todos os tempos. O primeiro encontro das duas grandes editoras. Combinando num baita de um confronto. Nossa senhora, é só emoção, só coisa boa. Olha o que os quadrinhos nos proporcionam, né, galera? Pois é. E aí, curtiram o vídeo? Acharam bacana? Deixa nos comentários. De repente, opinem lá as cenas que vocês acharam que deveria estar também, entendeu? Porque tem tantas, né? Você tem lá o Al Jordan virando para lápis. Tem uns ali que vão falar que não teve a morte do Capitão América. Eu procurei abordar dos anos 2000 para baixo, no caso, né? Mas, poxa, tá valendo também a morte do Steve Rogers. Tem também lá a morte do Rorschach. Enfim, tem inúmeras outras cenas, inúmeros outros momentos marcantes do quadrinho. Eu finalizo meus 60. De repente, se alguém que tem um canal quiser fazer, fica aí a proposta. Faça o seu 60 também. Me marca, eu quero ver, quero assistir, quero ver sua opinião. Deixa nos comentários. E outra coisa também, o que vocês acham da gente fazer um top 60, sei lá, das melhores capas dos quadrinhos de todos os tempos? Também está valendo. Deixa nos comentários aí.
Se porventura a galera quiser deixar em peso nos comentários, a gente faz um programa das 60 melhores capas dos quadrinhos. Tem que ser 60, 10 é pouco, 20 é pouco, 30 é pouco, tem que ser 60 mesmo, entendeu? E é isso aí. Galera, muito obrigado. Obrigado pela força, obrigado por tudo. Tamo junto sempre. Até o próximo programa. Valeu!